Boa noite, amada igreja, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, amém? Amém. Uma grande alegria estar aqui a convite da igreja, conhecer a igreja, e é muito interessante, né? A minha primeira igreja que eu entrei, né, uma igreja evangélica, era extremamente parecida com essa, só que era presbiteriana, né? E naquela época eu não era nem evangélico, né? Não era crente ainda, não tinha aceitado Jesus, né? Mas eu frequentava aquela igreja lá na Brasilândia. Que interessante, né? Foi a primeira vez que eu ganhei a minha primeira Bíblia do pastor Eli, chamou pastor Eli, né? Lembro muito bem, né? E ela me lembra muito essa igreja, uma igreja abençoada. Nunca gostei do termo de primos, né? Irmãos, não são primos, são irmãos em Cristo, né? Um pouquinho diferente, mas são irmãos. Amém? Eu transcrevi aqui as mensagens, as passagens bíblicas, acho que vai ser projetado, mas falando um pouquinho, né, de mim, né? Sou pastor há 9 anos, sou um pastor fazedor de tendas, trabalho no mundo corporativo também, né? E eu tenho alguns trabalhos que eu exerço fora da igreja, né? Trabalho com deficientes físicos, né? Pela igreja, ajudando a Igreja Batista Esperança, e também sou instrutor pela Johnny Friends, também como instrutor para fazer inclusão de deficientes físicos. Deficientes todos, né? Cadeirantes, síndrome de Down, autista, todos nas igrejas, né? Amém? Só um pouquinho de mim, se já conheceram a minha família também. Isso é graça, né? Graça sobre graça. Amém? Vamos orar? Abaixe suas frontes. Querido Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Usa esse teu humilde servo, pecador, Senhor meu Deus, para trazer a tua palavra, que eu, Senhor meu Deus, possa ser utilizado, Senhor meu Deus, para falar aquilo que o teu povo precisa ouvir, aquilo que eu já ouvi de ti, Senhor meu Pai, e que nós possamos a cada dia, Senhor meu Deus, fazer a tua vontade, fazer o teu querer, Senhor meu Deus, com tantas dificuldades que nós temos no dia a dia, Senhor meu Deus, que isso não possa ou não deva nos impedir, Senhor meu Pai, de servir a Ti, de proclamar o Teu reino, de dizer a todo canto, aonde nós entrarmos, Senhor meu Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje que eu quero trazer para os irmãos é um tema, assim, muito conhecido de todos. E o tema fala sobre sal e luz em tempos ou de pandemia, ou de dengue, ou de guerras, ou de destruição. Aonde você imaginar, nós devemos ser sal e luz. Um ajudador. Amém? Vamos então ler a palavra de Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 a 16, mesmo assentados com muita reverência. Acho que vai ser projetado, ok? Eu vou ler aqui a minha versão. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém? Amém. Queridos, em 2019, quando se começou a pandemia, eu fiz uma pregação numa outra igreja, uma amada igreja, e o tema que eu usei lá era justamente bem parecido com o tema que a gente vai relacionar aqui. Ou seja, o tema lá era: não desvie sua atenção, e aquele ano era o 2020. Não desvie a sua atenção em 2020. O texto que eu utilizei lá era o de Lucas 10, 38, 42, que nós vamos ler também.
que diz assim, está projetando? Ok? Amém? Lucas 10, 38, 42. A minha versão aqui, a Almeida, revisada e atualizada, diz assim: indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, né, o termo aqui, né, ou assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente vê nesse texto, né, que tratava do texto de Marta e Maria, e de que ambas estavam propensas a perder o foco, mas uma se destacou. Às vezes a gente julga um pouco, né, e eu tenho essa visão, né, de Marta. Às vezes a gente tem essa visão de que ela se distanciou. Mas será que ela não estava de ouvidos bem abertos, ouvindo Jesus? Às vezes a gente pensa que só aos pés de Jesus é onde a gente deve estar mesmo, né? Mas Marta estava ouvindo Jesus também. Será que a gente, e ainda mais mulher, né? As mulheres têm um ouvido fino. Elas ouvem mesmo. Amém? Então pensem bem nisso, né? Será que ela perdeu o foco? Ou ela não perdeu o foco? Quem perdeu o foco? Se a gente for começar a olhar para os nossos dias atuais, ou aquela época da pandemia, eu poderia fazer aqui uma série de perguntas para vocês. Perguntas de quem realmente passou por sufoco, passou por alguma, ou pela doença, própria doença. E eu fico imaginando, o que vocês diriam? Vocês perderam o foco ou não? Será que nos dias atuais nós temos perdido o foco da palavra de Deus? A igreja perdeu o foco? Esse é o questionamento que a gente deve se fazer. Independente de ser uma igreja pequena ou ser uma igreja grande, eu creio que as pessoas estão perdendo o foco. Quem se dedicou mais aos noticiários? Se eu fosse também fazer essa pergunta. Conversas improdutivas? Quem usou mais lives, né, sobre a Covid ou outro assunto ao invés de ler a Bíblia ou mesmo orar para Deus? São pontos que a gente tem que refletir nos dias atuais, porque se realmente a gente está perdendo o foco para alguma coisa, ficar muito no celular, né? Ver muito TV, ou ver muita reportagem, às vezes a gente se perde num filme, né? 2, 3 horas de filme, né? E aí fala, agora eu vou ler a palavra. Aí dá sono, né? Aí é complicado. Quantos de nós então perdemos o foco nas últimas eleições? Ou mesmo nesses dias atuais com guerras? Alguém já se lembra mais da guerra entre Israel e Hamas? Já não se fala mais na TV. Alguém está orando por eles? Ou a gente já esqueceu? Tem outra guerra um pouquinho anterior a essa, que foi da Rússia, né, com a Ucrânia. Alguém já se lembra mais? Já não se comenta tanto. Mas mesmo assim a gente continua na telinha. Mas e a palavra de Deus? Será que a palavra está nos incomodando a orar? Desastres naturais, como o do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é o tema, né? É o assunto do momento. Rio Grande do Sul. De quem é a culpa de tanta desgraça? É de Deus? Ou não? Eu fico me perguntando, tem muitas pessoas que estão culpando Deus por essa desgraça. Mas o homem tem feito alguma diferença ou tem alguma participação nessa culpa? Há alguns dias atrás, mesmo a gente como pastores, né, a gente às vezes nem tem noção do que se passa em alguns outros estados. Mas eu recebi um comunicado de que no Sul se adora muito entidades, acho que
né? Tem uma adoração muito grande. O povo evangélico reclamando de lá, algumas igrejas, né, evangélicas tendo dificuldade de pregar o evangelho, porque lá realmente esse tipo de atitude é comum. Então, de repente, é um estado que Deus permitiu que isso acontecesse, não que Deus quisesse que isso acontecesse. Deus não quer o mal de ninguém, mas Ele permite. É a mesma coisa que se tirasse a mão, né, de uma proteção. Você está protegendo, mas você tirou a mão, ficou desprotegido. Nós somos assim se a gente não tem a palavra de Deus. Se a gente não lê, se a gente não ora, a palavra de Deus diz, é muito clara, né? Orai sem... vocês sabem a Bíblia. Orai sem cessar. Nesses tempos, então, de pandemia, dengue, né? Acho que nosso amigo pegou dengue? Foi dengue, né? Guerras, desastres ambientais, e a gente só está vendo um pedacinho, né? Da ponta do iceberg, né? É só um pedacinho, mas os outros países, África e tantos outros. O que há de original, né? De verdadeiro em nós, quando nós dizemos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da igreja de vocês, né? Daqui do bairro, né? O pastor comentou alguma coisa, mas assim, o trabalho que vocês fazem aqui na região com jovens, isso é ser sal e luz. Isso é ser sal e luz. Levar a palavra, trabalhar a comunidade, isso é trabalhar para os propósitos verdadeiros de Deus. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos, e acho que todos conhecem, o Mário Sérgio Cortella, e ele dizia uma frase assim: se você não existisse, que falta faria? Que falta faria se você não existisse? Se eu perguntasse para você hoje, se você não existisse mais, a partir de hoje, que falta faria? Faria alguma diferença? Eu tive a oportunidade nos últimos anos, nesse último ano, né, o que passou e agora nesse ano, Deus tem me colocado muito para cuidar de pessoas que estão em hospitais. E muitas delas, depois de alguns anos de cuidados, faleceram. E faleceram jovens. A última agora foi um grande irmão, faleceu com 62 anos, né, já estava com câncer. Acompanhei a família durante 3 anos. E 62 anos é muito jovem ainda, com filhos adolescentes. A esposa também tinha câncer, foi operada. Graças ao bom Senhor está curada. Mas o pai se foi, Deus o levou. Já está nos braços do Senhor, ela é do Senhor. Aí eu me pergunto, né, com essa frase do Mário Sérgio Cortella, se ele não existisse, faria alguma falta? Mas eu vou chegar lá, vamos lá. Nos tempos de Jesus, o sal tinha 2 utilidades essenciais, basicamente. Salgar os alimentos, acho que todos aqui salgam os alimentos, uns menos, né, geralmente para a pressão não subir, né, e como adubo para produzir fertilidade à terra. Eu descobri uma outra, né, que a gente talvez é mais atual, né, para quem mora nos países frios com gelo, se joga sal no gelo, vocês sabiam disso? Sabe para quê ou não? Para derreter o gelo, olha só, né? Para derreter o gelo. Então, olha só que utilidade o sal tem, né? Dentre as várias, mas essa é uma delas. Também nesse texto que a gente leu de Mateus, a luz tinha um sentido único, o de iluminar o caminho. Alguém já andou no escuro dentro de casa? Já bateu o dedinho do pé? Aquela dor insuportável, não? É muito comum isso. Às vezes eu falo assim, eu não vou levantar, não vou acender a luz para atrapalhar a minha esposa, acordar a minha esposa, ou acordar os meus filhos. Aí que você erra, né? Ou você coloca uma lanterninha do seu lado, hoje todo celular tem lanterna, né? Então, a luz tem um significado muito importante. Então o sal, voltando no sal, ele é vital para os seres humanos. E para quem faz um pouquinho de química, né? O termo correto é cloreto de sódio. Então, veja que ele está envolvido na contração muscular, batimentos cardíacos, impulsos nervosos e até na ingestão de proteínas. Já a luz, além de iluminar, ela não deixa de ser uma energia. Para os estudantes aqui, né, os novos estudantes, talvez os mais, assim, né,
de tempos, na escola não se falava muito eletromagnetismo, mas é uma radiação que se propaga através de vários meios, ambientes. E aí todos sabemos que a luz também tem uma velocidade. E ela pode demorar a chegar até nós. Às vezes uma estrela, ela ilumina, mas ela já está morta lá no infinito do universo. Mas a luz está chegando aqui. Vocês sabiam que a luz do sol demora 8 horas para chegar até nós? 8 horas para chegar até nós. A luz do sol. Ela foi irradiada lá, ela chega aqui. Assim colocados por Jesus, esse texto de Mateus, ele simboliza essas duas características, sal e luz. Então Jesus está mostrando aqui para nós, como discípulos, que todos nós somos discípulos, que devemos ser de tal maneira como cristãos que a gente deve ser sal e luz. O sal que dá sabor e fertilidade à criação. Então nós devemos ser sal que dá sabor e fertiliza a criação. E a luz que mostra os caminhos retos à criação. Aí eu faço a pergunta: o que a amada igreja tem feito para ser sal e luz? No primeiro dia que eu vim aqui, na reunião que eu vim aqui, eu já descobri. Um dos atos, né? Trabalhar com crianças, isso é ser sal e luz, trabalhar já nos pequenininhos. Porque é do pequeno que a gente já, né? Já mostra, né? E trabalha o caráter, a índole da pessoa. Nós devemos trabalhar nesse sentido, entre outros bens que a amada igreja tem feito também. Então Jesus nos adverte quanto ao sal que perdeu o sabor, para mais nada serve. Infelizmente, querido, nossas igrejas estão perdendo o sabor. Infelizmente, nossas igrejas estão perdendo o sabor. Testemunho de missionários lá no Rio Grande do Sul afirmam isso, que as igrejas do Sul perderam o sabor. E perdendo o sabor, você dá espaço para o inimigo. E quantos estão adorando o inimigo no Sul? Quantos estão adorando? Podem pesquisar. Ou também não estão perdendo o que não tem. Às vezes a igreja, a gente pensa que ela está perdendo, né? Ou estão perdendo o sabor. Mas às vezes a gente está perdendo aquilo que nunca teve. Nunca teve. Jesus faz igualmente essa relação à luz, que nada serve se não iluminar. Mais uma vez essa pergunta: esta amada igreja tem sido luz? Eu creio que como uma igreja local, ela está sendo luz. E uma luz que tem brilhado e vai mudar vidas. A gente vai mudar todas as vidas como igreja? Não. Porque é o Espírito Santo que toca, mas a nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte de pregar, de educar, de transmitir, de louvar, como foi dito aqui, o louvor, que a outra pessoa ouviu, ela se transformou, ela aceitou. Louvor é muito importante. Então começamos a entender o tamanho da nossa responsabilidade como cristãos. E o preço alto para a humanidade se não tomarmos consciência do que devemos fazer como igreja. Então esse acho que é o grande pulo do gato, né? É a gente ter consciência do que a gente tem que fazer e fazer. Porque se a gente não fizer, o inimigo vai fazer. Aí depois não adianta reclamar o leite derramado. Olhando aqui, eu quero trabalhar alguns personagens bíblicos. Olhando para alguns personagens bíblicos, sem me aprofundar na história de cada contexto, que cada contexto nos traz, nós podemos afirmar que muitos dos personagens que eu vou falar aqui, e vocês conhecem inúmeros outros personagens, não foram bons exemplos de homens obedientes a Deus. Mas que apesar de seus pecados, nos ensinaram a evitar cometer os mesmos erros. Ensinaram de tal forma que a gente diria falar, opa, eu não posso pecar, mas muitas vezes a gente acaba entrando nesse contexto. Aí eu posso até refazer a pergunta aqui que eu fiz lá atrás, na terceira pessoa, né? Se estes homens ou mulheres não existissem na Bíblia, que falta fariam? Se a gente relacionar os textos bíblicos que a gente está lendo, e a gente fala, nossa, mas se essa pessoa não existisse na Bíblia, que falta ela faria? Vamos citar alguns aí, só para a gente aquecer aqui. Gênesis 1, 26.
Diz assim a palavra de Deus: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. De quem que eu estou falando? Amém? Ninguém sabe? Adão. Amém? Adão. Eu estou citando um personagem que, se eu te perguntasse, se ele não tivesse existido, faria alguma falta? Ele cometeu um erro ou não? Ele cometeu um erro sem precedente. Primeiro que ele não acompanhou a esposa. E o homem tem que acompanhar a esposa, porque ele é a cabeça do lar. O pecado que influenciou as nossas vidas, muitas vezes a gente culpa Eva, né? Mas nós crentes temos o mau hábito de culpar essa mulher. Assim como ele fez ao tentar se justificar para Deus. Vejam bem, Adão tem uma responsabilidade muito grande em relação a esse pecado. Muito grande. Uma outra afirmação do Mário Sérgio Cortella, que eu acho bastante pertinente nos dias atuais, e eu acho que vocês já escutaram, os ausentes nunca têm razão. Tem razão os ausentes? Vocês já foram em reunião de condomínio? Ou não foram e depois ficaram sabendo que aumentou o condomínio? Aí você não estava lá para votar contra. Ou alguma coisa que aconteceu em uma determinada reunião e você não foi. Ou uma reunião da igreja, uma decisão da igreja e você não veio. E aí aconteceu, aí você não pode falar, olha, reclamar. Aí é um mau hábito do ser humano, reclamar. Mas essa afirmação é muito forte, os ausentes nunca têm razão. Se você é ausente, você não expõe os seus anseios, as suas dúvidas, como é que a gente vai, né? Nesse caso aqui, Adão foi ausente, e muito ausente. Então as nossas decisões têm que ser baseadas quando a gente é presente. Uma igreja deve estar presente, aonde ela estiver plantada. E qualquer membro deve criar raízes na sua igreja. Se Adão estivesse ao lado de sua esposa Eva, então creio que não teria um pecado. Eu creio que não teria um pecado. A atitude então de Adão e Eva nos ensina a não fazer a vontade do homem, e sim a vontade de Deus. E muitas vezes a gente faz a nossa vontade. A gente quer fazer no braço. A gente já reparou que às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus? Né? É muito interessante isso. Outro personagem bíblico está lá em Gênesis 12, versículo 2. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. De quem ele está falando aqui? Abraão. Se tu uma bênção. Então vira para o lado aí e fala assim para a pessoa que está ao teu lado: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Não é bom falar assim para a pessoa que está ao teu lado? Não é bom falar para um filho: filho, se tu uma bênção. Nesse tempo de caos. A gente tem sido bênção nesse tempo de caos? Ou a gente tem reclamado? E não é só porque eu sou pastor que eu também não reclamo. Tenho os meus pecados também. Todos nós pecamos. Abraão, Deus lhe deu uma promessa e dele sairiam as nações futuras. Vamos um outro texto, 18:11, Gênesis 18:11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, sabemos que sua mulher Sara não podia ter filhos. Então Sara vai querer dar um jeitinho. Já de idade avançada, resolve dar quem? Dar uma ajudinha para Deus, dando sua escrava egípcia Agar para Abraão gerar filhos. Olha que interessante nesse texto, já logo de Gênesis, né? Tudo está em Gênesis, né? As primeiras mulheres, Eva e Sara, tiveram atitudes imprudentes. Mas tiveram porque não tiveram os homens que fizessem a função que deveriam fazer. Então não é culpa das mulheres. Não vamos apontar. Se eles tiverem sido fortes, falando, não, eu não vou ter filho eu vou ter filho com aquele que Deus me prometeu. A mesma coisa a Eva. Então Abraão tem um filho com Agar, certo? Todos conhecem. E lhe dá o nome de Ismael. Gênesis 16:4.
né? Está lá em Gênesis 16:4, versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vindo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. E no versículo 11, que eu quero retratar aqui, diz assim: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor lhe acudiu na sua aflição. Então podemos deduzir que Ismael não foi o filho da promessa. A história nos mostra que ele foi o patriarca de quem? Dos árabes, inimigos de Israel até hoje. Vejam que um erro, é claro que da mulher, porque o homem não fez o seu papel e o erro é dele também, porque ele é coautor do erro, geram futuros desastres. É por isso que a gente vê Israel tão perseguida hoje. Tão perseguida. Ismael é o patriarca dos árabes. Prosseguindo o texto de Gênesis, vemos que a promessa de Deus se realiza bem depois, com o filho de Sara, de nome Israel. Milagre de Deus, pois Sara já era idosa. Todos conhecem também essa parte. Desta falta de fé de Abraão, vemos a rivalidade dessas nações até hoje, pois não confiaram nas promessas de Deus. Nós confiamos nas promessas de Deus em tantos acontecimentos atuais? Será que a gente está vendo o que está acontecendo no Sul, no nosso estado mesmo? Será que a gente está crendo nas promessas ou a gente vai levando a vida? A gente está levando a vida? É isso que a gente tem que se questionar como igreja. Estamos levando a vida? Ah, não, mas se eu não falar de Deus, o outro vai falar. Eu tenho uma experiência porque eu trabalho no mundo corporativo. Então, como pastor fazedor de tendas, né? Além de pastor, eu trabalho no mundo corporativo. Até onde o Senhor assim o quiser. O que eu vejo muito no mundo corporativo, e talvez vocês vejam como professores na faculdade, nas escolas, ou nos seus trabalhos, é que o que impera lá é realmente a descrença, ou aquilo que a gente, né, a zombaria. Eu tive uma oportunidade essa semana, comentei com a minha esposa, trabalhando lá num departamento, e eu escutei existe uma senhora lá que ela mexe com a parte de ergonomia, né? Trabalha as pessoas, né? Já viram? Não tem nem aqui uma pessoa que trabalha com ergonomia, né? Não, você tem que sentar assim, assado. E ela estava justamente conversando com o engenheiro de segurança da empresa, né? Mas eu passei assim muito de relance, né? Porque estavam logo na entrada, né? E eu vi ela falar assim: nossa, aquele cara só fala de Jesus, só fala besteira. É claro que nas empresas a gente tem que seguir as regras, em qualquer lugar. A gente não tem que falar de política, de religião, mas o teu comportamento tem que falar de Jesus. E aquilo me deixou muito triste, ela está falando para aquela pessoa, daquela maneira, assim, esculachou o nome de Jesus. Eu poderia interferir, né? Não interferir porque não era o contexto, né? Mas se Deus me der a oportunidade, ela vai saber. Em outro momento, eu estou nessa empresa já faz 1 ano. Em outro momento, sabe aqueles momentos de empresa que tem happy hour? Já foram em happy hour aqui? Já foram? E aí, como é que é a sua atitude no happy hour? Né? Enquanto os outros estão bebendo, porque happy hour, empresa você vai ter que participar, não tem jeito. Jesus, ele entrava na casa dos pecadores e fazia diferença. Você tem que estar no meio dos pecadores e fazer a diferença. E eu lembro que naquele dia, né, logo no comecinho, que eu já estava lá, eu nem conhecia as pessoas direito, né? Sentei na mesa, 2 meninas, né, bebendo lá, e aí eu pedi um suco. E aí 4 pessoas conversando, e aí sai palavrão, né? Saiu palavrão entre eles lá. Aí aquele engenheiro, que é um gerente, ele olhou para mim assim: pastor, desculpa. Falei: cara, como é que ele sabe que eu sou pastor? Eu não falei nada para ele. Mas ele viu nas minhas redes sociais, deve ter pesquisado. Aí as meninas olharam assim para mim e falaram: pastor? Agora eles já sabem que eu sou pastor. Olha só a diferença. Quer dizer, o clima mudou. Aí mudou o clima, né? Então vocês vejam que aonde vocês plantarem as plantas dos seus pés, onde vocês colocarem as mãos, o testemunho de vocês tem que ser forte. Mesmo que você não abra a boca, o seu comportamento tem que ser o comportamento de Cristo. Amém? Amém. Amém?
Amém. Ok. Vamos lá, Davi, 1 Samuel 16:1. Diz assim o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Ele está falando de Davi. Todos conhecemos um pouco desse homem, né? Que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas como ficar tranquilo com esta afirmação, conhecendo o passado desse homem, com adultério e homicídio? É perturbador para aqueles que não conhecem a Deus. Houve consequências para esse homem? Ele tinha o coração de Deus, mas ele pecou como qualquer um de nós pecou. Houve consequências drásticas à família de Davi. Incesto entre os filhos, está lá em 2 Samuel 13:1. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amon, outro filho de Davi, se apaixonou. Houve também outro texto, lá de 2 Samuel 13:29, que diz assim: assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montando cada um a sua mula, fugiram. Assassinato entre os irmãos. Davi correu o risco de perder todo o seu reinado. Vejam que pelos nossos pecados, a gente corre o risco de perder tudo. Tal homem, em seu contexto, nos remete a não cobiçarmos nada dos outros. Esse é o contexto de Davi. Não cobiçarmos nada dos outros. Não cometer adultério. Não matar. E às vezes a gente mata muito com a língua. Tomamos cuidado para não matar muito com a língua, né? A língua é um órgão que mata mais do que um revólver. E a gente tem que estar sempre disponível para Deus. Podemos citar tantos outros homens e mulheres que falharam, né? Se eu citar aqui, pode ser Salomão, Sansão, Jonas, Moisés, Pedro. Vocês, com certeza, se eu perguntar, vocês sabem, logo de bate-pronto, alguns deles que falharam. Mas esses homens também deixaram seus recados de Deus para nós. Se esses homens não existissem, que falta fariam? Se esta igreja aqui não existisse, que falta faria? Faria alguma falta? Sim? Posso afirmar que faria muita falta. Tanto os homens, quanto se essa igreja aqui não existisse, faria muita falta. Muita falta. Nós aprendemos muito com esses homens, né, com eles, né, com as lições que Deus, através dessas vidas, né, das antigas gerações. Nossos filhos têm que aprender conosco, com os pais. Como assim nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós? Deus quer que a gente aprenda, que a gente seja respeitoso aos nossos pais. Os nossos filhos não estão respeitando muitos dos pais hoje. Apesar de nossos pecados, nossas dívidas também devem ser referência das ações de Deus em nós para as próximas gerações. Então somos usados assim como nossos antepassados, mas para isso precisamos reconhecer nossas falhas e entender que devemos ser sal e luz para todos os que nos rodeiam. Aonde nós estivermos, na faculdade, até dentro da igreja a gente deve ser sal e luz. E dentro da igreja também tem fofoca, tem gente falando mal de alguém. Tem que se policiar. Nesses tempos então de que a gente vê tantas coisas, pandemia, tantas desgraças, nós estamos deixando alguém para trás? Essa pergunta que eu sempre me faço: eu estou deixando alguém para trás? Se eu deixo de ajudar alguém? Nós estamos retornando, mas nunca deixamos de ser igreja, ser famílias de Deus, ser família de Deus. Então vamos retornar. Se está indo para o caminho que é meio errado, retorna. Retorna e começa. Retorna porque você é família de Deus. Você é escolhido de Deus. Algumas perguntas que eu tenho certeza o pastor tem feito aqui também, e eu acho que vocês se questionam: nós temos orado? Nós estamos orando? Diante de tanta desgraça, estamos sendo sal e luz, nós estamos orando.
Nós estamos deixando de suprir a necessidade de alguém? Ah, pastor, não, mas eu estou desempregado. Mas quem está pedindo que você sirva com dinheiro? Você pode estar cuidando de alguém, orando com alguém, ligando para alguém que precisa de uma oração. Nós estamos deixando de pregar a palavra? Nós estamos deixando de fazer algo na igreja, ou como igreja? Como igreja, nós somos igreja. Nós estamos deixando de fazer alguma coisa? A melhor coisa que a gente deve fazer é se envolver com a igreja. Principalmente uma igreja local, onde o número de pessoas é bem menor, e todos se conhecem, né? E aí é o momento de você se envolver. Não sei o que a igreja necessita aqui. Tenho certeza que tem muito chão aqui, muito trabalho. Mas precisa se envolver. Amém? Então, se não estivermos fazendo a vontade de Deus, podemos afirmar que ninguém sentirá a nossa falta se deixarmos de existir, pois não estamos sendo sal e luz na vida das pessoas. Então, se a gente não está fazendo nada, se a gente morrer, vai fazer falta mesmo. Na empresa é assim, né? Se você... Sempre eu aprendi assim na empresa, a gente é um número, né? Se te mandar embora, não vai fazer falta. Mas faça o seu melhor para que... Eu sempre falo na empresa, né? Faça o seu melhor de tal maneira que para te mandarem embora, você vai fazer falta. Na igreja não é diferente. Faça a diferença na igreja. Para que se você amanhã faltar, alguém vai se lembrar. Ele faz falta. Eu conheço missionárias, mais missionárias do que missionários, né? Incrível, né? Eu acho que existem mais missionários no mundo do que missionários. As mulheres dão um banho, né, nos homens. Isso na minha concepção. E tem missionário que me acompanha até hoje e eu vejo assim, como prega bem a palavra de Deus. Como tem a palavra na ponta da língua. Às vezes a gente tem que procurar uma palavra, né? Não esquece a referência. Mas Deus capacita os missionários de tal maneira que eles entram em lugares que a gente sequer tem coragem de entrar. Sequer tem coragem de entrar. Jesus permitiu esse cenário mundial e tem permitido esse cenário mundial para que nós, ditos crentes, que nós dizemos sempre que nós somos pessoas boas, né? Até os espíritas são bons, os católicos são bons. Possamos reconhecer que ainda precisamos amadurecer nossa fé. E nossas atitudes precisam ser aprimoradas diariamente. Fala que aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não deva saber. Então não fique cantando aí, né? Que você fez ajuda, né? Tem muitas igrejas aí que estão ajudando o Rio Grande do Sul, mas colocam uma faixa grande lá no nome da igreja, né? Não é por aí não. Eu creio assim. Faça e não apareça. Jesus fazia muito isso, né? Fazia milagre e falava, mas não conta nada não. Vai lá, não quer aparecer. Mas, olha, o sistema de marketing de Jesus é bom, viu? Funcionou. Só com 12 apóstolos, nós chegamos até hoje, né? Quantos cristãos no mundo? Eu tive conversando com a irmã, eu acho que essa amada igreja, ela começou as atividades em 1961, foi isso? 1961. Está até hoje, em pé, né? Mas só está em pé porque está sendo sal e luz. Mas nós precisamos individualmente ser sal e luz. Nós precisamos trazer mais pessoas para Jesus, mesmo que essas pessoas não sejam membros dessa igreja, mas que elas aceitem Jesus, porque Ele está voltando. Para o mundo é loucura, né? Falar que Jesus está voltando, né? Mas aquele que tem a fé verdadeira sabe que Ele está voltando. Amém? Que possamos mostrar a nossa cristandade muito além das orações e das circunstâncias difíceis que passamos, com atitudes que Deus espera de nós nesses tempos de pandemia e até pós-pandemia, né? Ou até pós-guerras,
pós-doenças, pós essas catástrofes mundiais, né? Essa igreja foi levantada para servir e fazer a diferença na vida de muitos. Lá em Mateus 5,16, que a gente leu, diz assim, lá no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu achei muito bom a gente falar que tem fé, mas fé sem obras não é fé. A gente tem que mostrar nossa fé em Jesus Cristo sempre, mas é uma característica do cristão pela fé fazer as obras, e não o contrário. Amém, queridos? Terminando aqui, eu vou orar. Eu não sei se a bênção apostólica eu posso dar depois, pastor, mas eu queria aproveitar o ensejo. Eu escrevi um livro em 2011, eu prometi na reunião que ia trazer para o pastor, trouxe o livro do pastor para a esposa do pastor. É um livro que fala sobre dons espirituais, e eu trouxe só 10 exemplares, está aí. Aí eu vou deixar para o pastor e o pastor decide como vai fazer com a igreja. Os 10 primeiros que chegar lá, se quiserem dar uma oferta para a igreja, é com a igreja. Então, fala sobre dons espirituais, é um livro didático, que você descobre os seus dons, e façam aquilo que vocês aprenderam que está escrito na Bíblia. Usem os seus dons. Os dons não é de vocês, é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo espera que você, depois que aceitou a Cristo, use os seus dons. Acho que o Maurício já leu, né? Já leu. E como eu disse para os irmãos, eu trabalho com a Igreja Batista Esperança, mas também sou instrutor pelo Johnny Friends, Instituto Americano, que é da Johnny Friends. É uma senhora, alguém já ouviu falar da Johnny? Já ouviu? A Johnny, ela tem 73 anos, ela ficou tetraplégica aos 17, ao mergulhar lá no rio, lá nos Estados Unidos, quebrou o pescoço, e ela escreveu um livro. Eu trouxe 3 exemplares, vou deixar com o pastor também. É um livro que fala também de superação, inclusão, tá bom? Aí eu vou deixar com o pastor e ele toma essa decisão com vocês, amém? Vamos orar? Querido Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui trazendo a Tua palavra, esta amada igreja que faz diferença onde ela está, Senhor meu Pai. Que muitas igrejas possam estar ao redor do mundo, Senhor meu Pai, ao redor do nosso Brasil, fazendo essa diferença, pregando o Evangelho, Senhor meu Deus, levando vidas a Cristo, Senhor meu Pai, trabalhando com crianças, Senhor meu Deus, para que essas crianças cresçam, Senhor meu Deus, no Senhor, se destaquem, Senhor meu Deus, tenham uma vida santa, Senhor meu Deus, e não só isso, Senhor meu Deus, que essas crianças levem para dentro dos seus lares e mostrem aos seus pais, às suas mães, a verdade, Senhor meu Deus, que o Senhor tem mostrado a elas, Senhor meu Deus, através dos teus servos que trabalham aqui, Senhor meu Pai. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trazer a Tua palavra a esta amada igreja, que ela continue sendo sal e luz onde ela está, que ela continue sendo abençoada, Senhor meu Deus, e tendo os recursos necessários para proclamar o Teu reino e a Tua glória, Senhor meu Pai. E agora quero, Senhor meu Deus, declarar, Senhor meu Pai, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a graça e a misericórdia do nosso Espírito Santo possa estar com essa amada igreja e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, queridos.